Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Estou feliz, estou contente. Mais uma vitória do Mengão no comando de Felipe Luiz. Temos aqui o linha de passe pós-jogo com as análises. Flamengo 2, Bahia 0. Vamos ver aqui o que eles vão falar agora de mais uma vitória do Mengão e de Felipe Luiz, né? Deixa o like, se inscreva aqui no canal se você é Flamengo, se você é rubro-negro. Me ajuda a bater a meta de 1 milhão de inscritos. Falta 8 mil inscritos praticamente. Me ajuda aí, tá bom? Conto com você, com a sua ajuda. Muito obrigado. Irmão, ajuda irmão, certo? Então, inscreva-se. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. E é o seguinte, hein? Depois eu vou comentar aqui um pouquinho o que eu achei do jogo. Tô maravilhado, cara. É isso aí, vamos lá. Comando do Flamengo, seria uma vitória de novo por 1-0, mas aí no final um pênalti a favor do Flamengo acaba deixando esse placar um pouco mais elástico, né? O Felipe perguntado ali, Pedro, sobre as diferenças, assim, e acho que a primeira coisa é a mudança de posicionamento do time de um jogo para o outro no sentido de pressão no adversário. Ele explica isso, falando como é o meio-campo do Bahia. O que você percebeu em campo desse Flamengo do Felipe Luiz da partida passada para essa? A partir do momento que ele fala sobre a explicação da pressão ao Bahia, não é exatamente uma mudança porque o Felipe está ali, é porque o Flamengo precisou pensar sobre o Bahia. E sobre mudanças ou não, você começou falando de algo muito interessante, né? Poderia ser um 1-0 sofrido ali, não fosse o pênalti no final, um soco ali, pênalti claríssimo. Isso é algo que talvez o Flamengo precise pensar. Talvez nem todos os jogos o adversário não vai conseguir jogar. Sim. O Flamengo vai ser tão superior e, mais uma vez, o Flamengo deixa de decidir. O Flamengo poderia ter decidido o jogo, foi tão superior que poderia ter resolvido o jogo antes. Foi assim contra o Corinthians. É claro que a atuação do Hugo foi um espetáculo, então o Flamengo não resolve, fica com aquela sensação de ali de até o fim não ampliou, podia ser mais e ficou correndo risco. Hoje também não ampliou, poderia ter resolvido. Agora, o que fica assim, é um time que, quando você imaginava algumas semanas, e não é técnico A ou técnico B, a postura do time na abordagem de pressão, que é o que o André fala, tira alguns minutos, tem muita coisa que mudou para os olhos do torcedor, de jogador que corre em campo, jogador correndo, se entregando. O Gerson, um grande destaque do time. Há alguns jogos já, não o só Léo com o Ortiz, Felipe, muito né? bem hoje. Sim. Você vai questionar por que o Tite sacou ele num jogo de ida contra o Pearol, por que depois muda, tudo bem, mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante, a pressão é diferente. O Flamengo vai ter um tempo para descansar, que eu acho fundamental, porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians e hoje também, porque por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho. A gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar. Só que também para daqui a pouco, quando não pintar ali uma sequência de 2 derrotas, não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é instável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou. Tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Ele explicou isso, né? Sim, precisa de minutos, precisa de confiança, precisa estar em campo. Mas só alguém como o ser Felipe Luiz para recuperado. fazer isso. Só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo. Em algum momento o Felipe está indo muito na convicção dele, na confiança de que vai mudar, do que exatamente no... Gabriel não tem o seu melhor momento técnico. Gabriel talvez não justifique, mas... Sim. O Flamengo caiu muito a partir de rendimento a partir das substituições contra o Corinthians. Hoje isso já não acontece tanto. E hoje não aconteceu tanto porque, para mim, a grande diferença do jogo de quarta-feira para hoje é que foi um time muito mais coeso, foi um time muito mais coletivo, foi um time muito mais sustentado em aproximação de jogadores, tanto com a bola quanto sem a bola. O Flamengo. O Flamengo. Sim. Você gostou mais da atuação de hoje que Muito mais. Tá. E até Muito porque mais. precisa jogar muito mais bola para dominar o Bahia do que para dominar um Corinthians absolutamente bagunçado no primeiro tempo do Maracanã. E ele fala sobre essa dificuldade. Contra o Corinthians foi um time muito mais... com uma diferença anímica do que exatamente em termos de organização em campo. Hoje eu vi um time mais organizado. E o Felipe fala disso, né? Sofreu um pouco nos primeiros minutos. Até os 20 ali o Bahia conseguia envolver o Flamengo com troca de passes, mesmo sem o Everton Ribeiro, que é o principal jogador dessa maneira de jogar do Rogério Ceni, é um jogador que, por onde a bola passa quase o tempo inteiro. Mas ali com 20 minutos é engraçado, né? Tem situações do jogo que marcam mudanças. O jogo foi interrompido para que o Ayrton Lucas fosse atendido pelos médicos, porque ele tinha sofrido uma queda, bateu com o cotovelo. Começou a sangrar porque raspou na publicidade. placa de publicidade. Naquele momento que o jogo para,
o Filipe Luís chama, o Rossi vai conversar com ele, o próprio Ayrton Lucas conversa e o Flamengo passa a ter uma postura diferente. Encaixa mais a marcação, consegue roubar mais bola e tira a bola do pé do Bahia. Porque até então, a bola estava no pé do Bahia. E o Flamengo tinha dificuldade para jogar. Ele tira a bola do pé do Bahia e começa ele a jogar. E aí o Bahia começa a errar muito, porque se sente mais pressionado, a marcação encaixa e o Flamengo domina o jogo completamente. E é o Flamengo, e o primeiro gol do Flamengo é lindamente construído, porque é diferente do que muitas vezes aconteceu, até no jogo contra o Corinthians, em que a gente via alguns jogadores pegando a bola e tentando partir por 1 contra 1, ou tentar passar por 1, por 2, por 3 jogadores de uma vez só, não. O gol do Flamengo foi um gol que começa com, para mim, a mudança mais fundamental feita pelo Filipe Luís no time. O Léo. Que é o Léo Ortiz. Mas o Léo Ortiz diz uma associação de situação de se associar mais. Sim. E isso é o fundamental do futebol. O futebol é isso, é com e sem a bola, você está mais junto, você está mais próximo para ajudar a recuperar essa bola e com a bola para conseguir ter superioridade numérica e ir construindo as situações. E aí a qualidade técnica aparece. Eu acho que foi uma evolução e é assim, de um jogo, e espero uma evolução maior para os jogos depois da data FIFA, porque ele vai ter tempo, vai descansar, ele falou ali, a cabeça tem que sair para outro lugar. Mas a seleção faz um estrago no Flamengo. O cenário de hoje me parece mais próximo. Do cenário hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque ele tinha chegado há 2 dias, né, como treinador. Não, mas eu estou falando porque o debate público é que o Felipe mudou a roda. Reinventou a roda. Então, o que eu acho é, quando você fala numa vitória, na boa vitória sobre o Corinthians, que passou muito pelo não futebol do Corinthians, as pessoas se ofendem. Elas acham que você está querendo desmerecer o Flamengo. Isso. E não é. Quando eu viro hoje e falo, o Flamengo hoje tirou o Bahia para nada em alguns momentos. As pessoas já se condicionaram, né? A ver um time diferente antes do time entrar em campo. E está tudo bem. Já estão esperando. Então, se trata de confirmar aquilo que elas querem ver ou não. No jogo passado. Então, que sirva a isso. Que sirva ao torcedor que saiu do Maracanã. Pô, reinventamos a roda e voltamos em 2019. Ele não reinventou a roda. Mas ele recuperou o vestiário, ele gerou uma recuperação de memória de um Flamengo de outros tempos. Ele muda o posicionamento do Arrascaeta, aproxima o Arrascaeta da área e isso muda o Flamengo. Foi um debate que a gente teve. Ninguém ativou a memória em um papo. A memória estava ali. Você escolhe se você usa ou não e como você se comporta em campo. Mas não foi só ele. Foram os jogadores também. Obviamente, ele fez isso o que eu quero dizer, ele tem um mérito de ser a figura Filipe Luís. E eu falei isso aqui naquele dia. Nem o Jorge Jesus entende tanto o Flamengo quanto o Filipe Luís. Perfeito. Nem o Abel, antes do Jorge Jesus. Nem todos os técnicos que vieram depois. E por isso ele tem a capacidade de, num papo, recuperar coisas. Ele tem algo que nenhum treinador que poderia ser observado para ser contratado tem. Ele entende esse elenco. E ele entende também quem manda ou deixa de mandar. Ele entende tudo que cerca o Flamengo. Isso é muito difícil. E ele é muito inteligente. E a partir disso, ele foi um fato novo que todo mundo virou e falou... Cara, a gente precisa virar, a gente precisa fazer, a gente precisa acontecer. Não virou nem com uma vitória contra o Atlético Paranaense e isso tomou a decisão da demissão. Até porque o papo dele com os jogadores não é de alguém que se coloca acima dos jogadores. Isso o futebol vai além disso. É de alguém que é mais um ali. Porque esse alívio que a Dani fala de recuperar, ela não basta para todo o resto da temporada. Peraí. Sentiram, né? Perceberam, né? Já está incomodando. Filipe Luís já está incomodando alguns comentaristas. Esse anímico não basta só isso para o resto da temporada. Ele falou agora. Aí hoje eu vi pelo menos, eu vi hoje coisas interessantes. Porque o Alexandre passar e fazer um gol não é algo aleatório. Tem toda hora um jogo pela direita, o lateral pisando para finalizar. Toda hora. O encaixe de marcação olhando para o Bahia é de alguém que entende o Alexandre Bahia. No primeiro jogo, né? Hoje o Ayrton Lucas. Então, o Alexandre passando não foi algo aleatório, porque hoje o Ayrton pisando mostra que tem algo ali de virar. O encaixe de marcação mostra que esse time vai saber pressionar um time como o Corinthians e um desenho de jogo como o Bahia. O domínio dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Corinthians. O que eu estou dizendo foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além do anímico, foi além do tal anímico. Hoje eu ouvi o André sobre o jogo. Mesmo sem ter currículo como técnico de um time principal, ele tem uma vantagem enorme sobre os antecessores dele. Ele sabe com quem ele está lidando em cima. E ele pode virar, estou insistindo no Gabriel. Ele conhece, eu vou ser bem polido, ele conhece o perfil dos dirigentes do Flamengo. Você foi educado. São superiores dele, sempre foram. Quando era jogador, depois técnico na base, embora aí as diretorias mudam, mas quem toma a decisão ele conhece bem.
Os treinadores anteriores foram apresentados às pessoas que tomam decisão no departamento de futebol do Flamengo quando chegaram, mas só conheceram essas pessoas de fato quando saíram. No caminho. E inclusive o Tite. Assim, a divulgação, a disseminação, mais até do que isso, a apresentação do Tite com tudo que ele já fez no futebol e com a idade que ele tem, como uma pessoa emocionalmente instável, que nós vimos desde o dia da demissão em diversos canais, seja de televisão, seja de internet e tal, mostra como opera a diretoria do Flamengo quando ela quer passar a sua mensagem e ela faz um bom trabalho, a bem da verdade, porque ela utiliza os serviçais permanentes que trocam a verdade pelo acesso. Então está cheio de gente disposta a falar o que interessa. E essas pessoas compareceram em massa depois que o Tite foi demitido. E a mensagem era a mesma, mas só prestar atenção, em vários lugares, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Olha, a diretoria do Flamengo ficou preocupada porque o Tite estava muito abatido nas últimas semanas. O filho dele passava mais tempo, começaram a cronometrar o período do filho do Tite na beira do campo, que é o como se ele dirigisse assim o time mais do que o técnico do time. Pode, né? Mas ele foi demitido por esse cenário ou ele foi demitido pelo trabalho e pela falta de resultados? Ele foi demitido por tudo isso, ele foi demitido porque a arquibancada o demitiu muito antes dele ser demitido de fato. Né? A história dos treinadores do Flamengo antes do Felipe Luiz chegar é uma história de cadáveres ambulantes que ficaram trabalhando por dias até serem comunicados. Isso aconteceu com vários. Isso aconteceu com o Paulo Souza, isso aconteceu com o Sampaoli. Né? Isso aconteceu com mais alguém que trabalhou por 2 ou 3 dias. Vitor Pereira. Trabalhou 2, 3 dias aí, todo mundo já, aquela coisa assim, pô, vai ficar até sexta e tal. Aí na sexta-feira, E gente demitida de madrugada, né? Sim. E o próprio Tite não foi demitido. O agente dele recebeu um telefonema informando que ele estava demitido. Então, assim, opera dessa maneira a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz sabe disso. Isso é uma grande vantagem. Embora ele não tenha e é mais difícil operar com ele. Claro. É mais difícil operar por ele ser quem é, né? Agora, a mudança de comando técnico já traz imediatamente uma série de coisas. Todos os jogadores sabem que haverá escolhas distintas da comissão técnica anterior. Uma nova possibilidade. Uma série de mudanças, oportunidades para uns, falta de oportunidades para outros. Isso é normal e não existe o desgaste. E muda radicalmente a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Porque se não houvesse troca no comando, o Campeonato Brasileiro ia continuar sendo levado como dava. Toda a briga política do Flamengo sinalizou que o brasileiro interessa menos. Até a questão da inversão de datas da Copa do Brasil, porque é um clássico. Aqui eu não me incomodo ter problemas. Nesse momento é o menos viável também, né? É menos viável você. Mas hoje a sensação do torcedor é menos viável, mas dá. Olha que dá. Mas agora a comissão técnica do Felipe precisa do Campeonato Brasileiro. Para trabalhar, para organizar o time, para conhecer melhor, para colocar as ideias, para ver o que funciona, o que não funciona. Para ter resultado que dê lastro. Para ter resultado que transforma o ambiente interno. É isso. Para manter a torcida conectada ao time, porque vai ser muito importante, né? Em Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Corinthians, que é o mais provável. É melhor ter bom resultado antes da volta contra o Corinthians do que ter mau resultado. É claro. E os jogadores entendem isso. Tudo isso não quer dizer que o Felipe Luiz não faz nada, não trouxe nada, não motivou, não mudou gente de posição, não soube utilizar um entrosamento que o time tem há muitos anos e que na cabeça de muitas pessoas não adiantava mais voltar a isso, porque são 5 anos a mais, os jogadores são mais velhos. Eu acho que não adianta só isso. Daqui para frente vai ter que se fazer uma outra espécie de trabalho, né? Mas para um primeiro momento você resgatar isso é também importante. Acho que essa outra espécie mais hoje. Um ponto, mas eu acho que tem mais um ponto aí, porque a gente está numa expectativa muito grande da sequência do que vai ser o Felipe Luiz com esses dias de trabalho. Só que aí tem um ponto que tem que ser levado em conta. O Felipe Luiz, nesses dias de trabalho, não vai ter 6 jogadores, salvo engano. Conseguiram buscar título, então não é para baixar a cabeça e se contentar com nada. E ele precisa trabalhar. Vai trabalhar conceitos, ideias que ele tem, fundamentos, transferir, passar para esses jogadores e tentar fazer com que esses jogadores, quando estiverem em campo, executem da melhor maneira o pensamento tático dele. Eu acho que é importante. O elenco não tem 6, 7 jogadores, o elenco tem mais de 30 e todo mundo tem que ser trabalhado. E eu acho que muitos desses, ele fala assim, penso só no jogo do Fluminense.
até pela proximidade da data FIFA, talvez esses jogadores não estejam no jogo com o Fluminense. Pode ser. Ele possa preparar um time com quem tem na mão para jogar com o Fluminense, porque também do Fluminense para o Corinthians é uma distância pequena. E aí ele volta a contar com os jogadores que vêm da data FIFA para o jogo com o Corinthians. Estou imaginando aqui, isso não é informação nenhuma. Mas eu acho que seria muito razoável ele trabalhar um time durante a data FIFA para que esse time esteja pronto para o Fluminense e, acima de tudo, com os fundamentos sendo cada vez mais afinados, ajustados dentro da ideia dele. E um dos fundamentos importantes é o time ser mais vertical. O que mais irritava o torcedor do Flamengo no time do Tite era a falta de ousadia. Mas é muito cruel, né? Por exemplo, um negócio que já deu para entender, né? Tá muito claro que tem o Bruno jogando com alguém, ou outro jogador fazendo deslize, Bruno pela esquerda, pela direita é sempre o Gerson com o Wesley, que é o que ele quis, foi uma mudança com o dedo dele, ele saca o Varela, bota o Wesley. Aí o Varela vai convocado e o Wesley se machuca hoje. O Gerson já está convocado. É cruel também olhar e falar como ele vai montar, o que ele vai pensar, porque agora que ele vai ter que utilizar as peças que não têm essa memória que a gente está citando aqui o tempo todo. Alcaraz, os outros jogadores de meio campo que vão estar ali, os meninos, o Matheus mas Gonçalves. Aí ele tem uma vantagem. Aí é um desafio. Não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas por ter passado pela base, ele pode, de repente, pensar: quem é o lateral da base? Daniel Salles? Será que teria condição de jogar esse clássico com o Fluminense? Porque hoje em dia a gente vive uma questão assim, né, de um distanciamento tão grande da base. Às vezes o jogador está ali no sub-20, não pode subir de jeito nenhum, não está pronto. E, historicamente, no futebol brasileiro, a gente já viu várias vezes você recorrer a jogadores. Pô, tá faltando aqui o titular, pega o da base e coloca aqui. Às vezes você improvisa. E nesse campeonato mesmo, o Flamengo já foi salvo em alguns jogos por jogadores da base, que não estavam sendo lembrados no time principal e jogaram. Então ele, talvez por conhecer o time sub-20, o time sub-17, talvez ele pense: poxa, tem um jogador aqui que, se não tiver o Wesley, parece que não vai ter, porque lesão muscular dificilmente vai recuperar tão rápido. E o Varela vai estar servindo a seleção. São 12 dias, né? Não é simples. Vamos ver qual é o grau também. Se bem que eles não divulgam o Flamengo mais ainda não divulgou o grau da lesão. Nenhuma informação. Não divulgam o grau da lesão. Mas ele pode pensar se eu precisar de trazer alguém da base, eu vou apostar nesse jogador com quem eu trabalhava até outro dia e que já sabe o que eu gosto que ele faça. Já sabe as minhas ideias. Então, pensar jogo a jogo, e ele falou sobre isso. Vou pensar só no Fluminense agora. Depois eu penso no Corinthians. Uma coisa de cada vez. Birner, quer fechar o Flamengo? Porque eu quero mostrar uma imagem em relação ao Rogério. O Rogério continua sem conseguir vencer o Flamengo. 15 jogos, que coisa. 15 derrotas. Não é isso? É isso. É esse o número? É esse. É mais espantoso do que eu achava. Eu achava que tinha empate nesse meio do caminho aí. É isso aí. Só para lembrar que se o Flamengo vencer esse jogo atrasado, ele fica 6 pontos atrás do Botafogo. 3 pontos atrás do Palmeiras. Um jogo contra o Inter. Só para lembrar que esse jogo é contra o Inter, que acabou de fechar a rodada com 9 jogos de invencibilidade. Não está descartada a possibilidade do Flamengo ganhar o campeonato, apesar de haver duas equipes com bem mais chances. Eu acho que o jogo contra o Fluminense é um jogo importante, porque todo torcedor do Flamengo gostaria de ver o Fluminense rebaixado, ou pelo menos quase todos. Né? E aí, obviamente, tem um outro aspecto no jogo, e não é possível que o atleta não se motive com aquilo que o torcedor deseja. Sim. Um time se recuperando, um técnico novo, o desejo de competir contra o clube, que é um dos principais rivais do Flamengo. O Fluminense atual campeão da Libertadores, eu sempre gosto de lembrar, o Fluminense ainda é o atual campeão da Libertadores, mesmo eliminado da edição em vigor. E acho que a construção tem sido muito legal. Eu acho que o Felipe Luiz acessou a memória dos jogadores. Como disse o André, ele conhece o clube. E eu acho que ele conhece uma coisa que ajuda muito, porque os outros técnicos parecem que sofrem com isso. Ele entende como alguns jogadores que são essenciais reagem após as instruções que forem dadas em vestiário, a forma como se comunicar com esses jogadores. Esse é o grande desafio dele. E ele separar uma coisa da outra? Não, ele não é mais assim. O companheiro. Ele era um candidato óbvio, né? Ele reúne qualidades por ser quem é, sim, que você não vai encontrar em outras opções. Jogador extremamente tático, com rodagem. As peças fundamentais líder do elenco, ele não entrou ali como goleiro tampão, né? Os irmãos da classe de 2019 continuam lá e são figuras importantes demais no time hoje, ainda hoje. Então, são caras com quem ele foi para campo, esteve junto, ganhou, perdeu, levantou troféus e tal. Os chefes dele
sempre foram chefes, ele conhece, né? E ele é um ídolo do torcedor, é um cara identificado com aquele time, então ele só tem coisas a favor. A formação dele é a melhor possível. É a melhor possível. Se você pensar os técnicos com quem ele trabalhou, você pode gostar mais de uns, menos de outros, mas carreira internacional como jogador. É um cara que teve a maior parte da sua vida sob as ordens do Simeone, que enxerga o futebol de um jeito. E o Atlético dele, com o Felipe em campo, ganhava porque era um time de soldados daquela visão. É tudo aquilo que o flamenguista não quer. Ele praticamente encerra a carreira, ou seja, ganha as coisas mais importantes e tal, com o treinador que tem um jeito de olhar o futebol diametralmente oposto ao do Simeone, que é o Jorge Jesus, que dizem as pessoas mais próximas do Felipe, é um cara que, ainda que tenha sido pouco tempo, assim, o influenciou ele já falou isso de uma maneira absurda. Talvez porque, sob o Simeone, ele ainda não tivesse a convicção ou a atitude de um futuro técnico. Sim. E quando trabalhou com Jesus, ele já tinha tudo isso. Então, ele é um cara, assim, sob medida para o momento e para a função. Mas passar a conversar com os irmãos Gerson, Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique como superior a eles e faça o que eu estou falando para fazer. Eu sei como você gosta, mas como eu gosto é assim. É mais complexo. Ele vai precisar ser... E ele é do ponto de vista humano, digamos assim, ele é um cara raro no futebol. Qualquer pessoa que já conversou com o Felipe Luiz sabe a capacidade que ele tem para conversar sobre as coisas que ele gosta, cinema, livros, a parte cultural, como ele aproveitou o tempo que morou e jogou na Europa. É uma coisa diferente do que você encontra normalmente por aí. Mas ele vai ter que enterrar, entre aspas, o parceiro. Sim, e passar a falar com os caras como superior, mesmo que seja para tirar um cara de campo, para não escalar, para deixar na reserva, para substituir no intervalo. Ele disse isso na entrevista de apresentação. Esses jogadores vão se decepcionar comigo, né? Eu estava lá, mas agora... E uma coisa é ele dizer isso, revelar que ele tem essa consciência. Outra coisa é ele vivenciar isso mesmo, que é o que vai acontecer. É isso, vamos ver... Como tá jogando bola o Gerson, né, galera? Para você aí que gosta de assistir o vídeo até o final, né, para ouvir a minha opinião e também as notas, temos aqui um quadro já no programa, né, cara? Toda vez eu trago aqui depois do debate as notas. Vamos lá então, galera, para as notas. Atuações do Flamengo, Gerson sobra em mais uma boa partida. Nossa, como tá jogando, né? Como tá jogando? Vamos direto aqui, ó. Ranking de atuação. Rossi, nota 7. Wesley, nota 7.5. Acredito que foi muito bem o Wesley hoje. Infelizmente saiu lesionado, né, cara? Sentiu a posterior da coxa. Varela, nota 5.8. Entrou no lugar do Wesley. Léo Ortiz foi muito bem, mais uma vez. 8.4. Um dos melhores em campo. Léo Pereira, 7.6, né? Cara, o Léo Ortiz é o melhor zagueiro que a gente tem, né? Se você pegar de todos que temos, o Léo Ortiz é o melhor, disparado, galera. Isso aí, formando dupla agora com o Léo Pereira, né? Fabrício Bruno vai ser difícil voltar para esse time, vai ser muito difícil. Ayrton Lucas foi muito bem, fez o gol, nota 8.1. Ele se machucou, né? Machucou o cotovelo na placa de publicidade, né, cara? Foi bem forte, né? O impacto, né? Eric Pulgar jogou muita bola, fazia muito tempo que o Eric Pulgar não jogava tão bem quanto hoje. Jogou muito bem hoje. De La Cruz fez uma partida mediana, né? 6.2. Do meio campo, acho que foi o que menos jogou bola hoje. Alcaraz entrou bem, 7.6. Fez o gol de pênalti. Criou oportunidades. Finalizou, o goleiro fez defesaça. Arrascaeta foi bem. A nota que eu dou para o Arrascaeta é maior do que essa nota aqui, ó. Ele teve uma nota aqui de 6.9, eu dou uma nota 8. Acho que ele se movimentou muito, participou muito do jogo e errou alguns passes como todos erram, né? Alan, o Alan não vai. 3.3, ele entrou no final do jogo, sem nota, né? 3.3. Gerson, maestro, o Coringa, 9.2. Merece seleção brasileira, realmente. O Gerson joga de terno, joga fácil. Ele desfila em campo, cara. Parabéns, Gerson. Parabéns, cara. Você merece
Tudo de bom. Tudo que você está passando, você merece. Gabriel, 4.4. Participou pouco do jogo, né? Perdeu uma chance incrível e não levou o perigo ao gol adversário. Plata entrou no lugar do Gabriel. 6.6. Nota do Plata. Bruno Henrique, 6.5. Correu bastante. Michael, 7.1. Sofreu o pênalti, né? O cara deu um soco na cara dele. Ele sofreu o pênalti no final do jogo, o último lance do jogo, né? E o Alcaraz fez o gol de pênalti. Michael entrou muito bem, 7.1. Felipe Luiz, o nosso grande professor. Esse cara aqui nasceu para ser técnico. Ele jogou muita bola como lateral, muita bola. Cara, pelo que eu estou vendo, eu acho que ele será melhor técnico ainda do que foi como jogador. E se isso acontecer, ele será um técnico gigante, cara. Esse cara é muito inteligente. Ele lê o jogo. Ele tá na beira do campo, ele vê o jogo. Ele faz a leitura ideal, cara, certa. Ele encontra brechas, ele manda o jogador jogar onde tem espaço. Ele enxerga tudo do campo, cara. Felipe Luiz é um monstro. Esse cara é muito bom. Nota 9.1. Sabe qual foi a última nota do Tite aqui? 1.6. Na vitória, hein? 1.6. Para você ver. É isso aí, galera. Gostaram? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos. Estou aqui para isso, para trazer para vocês os cortes da imprensa. Merece a sua inscrição. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!